Fala, povo de Deus, segundo dia da nossa série, O Poder da Fé, Hebreus capítulo de número 2. A Bíblia vai nos alertar logo de cara aqui sobre o perigo da falta de atenção. Amém? O perigo da falta de atenção. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Sabe por que muitas pessoas têm se desviado da palavra de Deus? Porque deixaram de dar atenção a ela. Vão aos cultos e meia hora depois que o culto acabou, nem sabe o que o pregador, a pregadora compartilhou com a igreja. Ouvem louvores e não se lembram da mensagem que ali é passada. Vêm a uma série no YouTube e durante a semana não aplicam o que foi ensinado. Então, a primeira coisa que a Bíblia já está nos ensinando hoje é: preste mais atenção a tudo aquilo que Deus tem falado com você. Você quer uma dica? Comece a escrever ou comece a gravar áudios, tudo aquilo que Deus te ensina, ou comece a ensinar outras pessoas o que Deus te ensinou. Quando você escreve, ou quando você fala, ou quando você ensina, a chance de você guardar na sua mente é 70% maior. Isso é estudo científico. Há quem diga que é 90% maior. Então, retenha com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho, com mais zelo, aquilo que Deus tem compartilhado com você, para que você não se desvie. O que o salmista fala no Salmo 119? Eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, para não me desviar do teu caminho. Quem guardou no coração, recebeu com atenção e gravou, e copiou e colou na sua mente, e decorou, tá bom? Decorar a Bíblia, saber a Bíblia, gravar a Bíblia, não é charme, ele sabe falar onde está o versículo, ele sabe citar, não é. É para o seu próprio bem, porque em determinadas situações que vão ocorrer na sua vida, quando acontecer, na sua mente já vai falar: lembra do que estava na palavra de Deus. O meu irmão me irritou, eu vou lá, e eu vou brigar com ele. Aí o Espírito Santo vem e fala: lembra que um dos frutos é autocontrole e o outro é domínio próprio. E você fala: nossa, na Bíblia tá aqui, eu tenho que ter autocontrole e domínio próprio. Eu vou falar um negócio, Jesus, eu não queria não, mas eu sou crente, então eu vou obedecer a palavra. Aí vão te ligar e vão falar: o que você acha da gente numa festa que a gente ia no passado? Lembra? Aquilo lá que acontecia lá naquele bairro que você cresceu? Os rapazes vão estar tudo lá, as meninas também. Vamos lá, cara. Eu sei que você não bebe mais, eu sei que você não fuma mais, mas vamos lá com a gente. Aí no teu coração vai dar aquele desejo de querer ir, porque o coração é enganoso, segundo Jeremias 17, 9 e 10. Só que aí o Espírito Santo vai falar no teu ouvido: lembra da mulher de Ló, que voltou para onde não deveria e se tornou estátua de sal. Lembra do salmista dizendo: não me assento na roda dos escarnecedores. Meu Deus do céu. Lembra de Salomão escrevendo em Eclesiastes: o que tem a ver a luz com as trevas? Se dois não concordam em algum assunto, não podem andar junto. Lembra de Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Fulano, não vou poder ir não, cara. Por quê? Porque eu me lembrei de algo que há muito tempo eu ouvi, mas eu gravei com atenção no meu coração. E a palavra de Deus está falando que não é para eu ir. Tá entendendo? Tá entendendo, Adão e Eva? Guarda com atenção a ordem de Deus e não coma daquele fruto, porque o diabo vai querer vir falar: pode comer, não tem problema, mas na sua mente, no seu coração, você guardou com atenção e com amor a palavra de Deus. E aí quando o inimigo te oferecer um prato de lentilha, Esaú, você vai recusar.
Porque você gravou com atenção a palavra de Deus. E agora você já não é um alvo fácil de Satanás. E você não vai se desviar. Eu vim profetizar para alguém. Você não vai se desviar. Você não vai voltar para as velhas práticas. Tá ouvindo, Pedro? Você não vai voltar a pescar. Você não vai voltar a lugares antigos. Você não vai voltar naquele bairro onde você comprava droga. Você não vai voltar naquele baile onde você se prostituía. Você não vai voltar para aquele trabalho onde você era humilhado. Você não vai voltar para aquela cidade onde você servia as trevas. Você não vai voltar para aquele terreiro. Você não vai voltar para aquele centro de umbanda. Você não vai voltar para onde Deus te arrancou. Porque a palavra de Deus está gravada no seu coração com muita atenção. Amém? Glórias a Jesus. Deus é fiel. Versículo 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o que o escritor aos Hebreus está falando? Ele está falando do Antigo Testamento e do Novo. No versículo 2, ele está falando sobre os anjos, está falando do Antigo Testamento. Ele está falando assim: se no Antigo Testamento pregaram para nós, e quem pisou na bola foi castigado, agora no Novo Testamento nós temos uma mensagem ainda maior. E no Antigo Testamento, os profetas falaram através dos anjos que lhes entregavam mensagens. No Novo Testamento, os apóstolos falaram através do próprio Jesus que os ensinou. Capítulo 1 de Hebreus, Jesus é maior do que os anjos. Capítulo 2 de Hebreus, Antigo Testamento, anjos. Novo Testamento, Jesus. O escritor está falando, o Novo Testamento é maior. O Novo Testamento é mais poderoso, o Novo Testamento é mais importante. E se no Antigo Testamento quem errou foi castigado, você acha que no Novo Testamento, no tempo da graça, o tempo que nós vivemos, quem viver em desobediência não vai receber retribuição? Sabe o que o escritor aos Hebreus está falando? Guarda com atenção a palavra de Deus no seu coração, porque quem viver no pecado vai perecer eternamente no inferno. Se arrependa enquanto é tempo, porque quem não se arrependeu na antiga aliança foi condenado. O que dirá daqueles que não se arrependerem na nova aliança, anunciada por Jesus e anunciada pelos apóstolos? Se arrependa e abandone as velhas práticas. Queime as carroças e não volte para onde Deus te arrancou. Porque senão o que vai te esperar é um lugar de eterno sofrimento, e o nome desse lugar é lago de fogo e enxofre. Ali a morte vai ser lançada, ali Satanás vai ser lançado, e ali o inferno inteiro vai ser lançado. Eu não vou entrar nesse assunto profundo, mas o inferno nem é o último estágio de sofrimento. O inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que não obedecerem à palavra de Deus vão para um lugar pior do que o inferno, e o nome é lago de fogo e enxofre, onde Satanás será torturado para todo sempre. Não é a casa do diabo, é o lugar de sofrimento do diabo, e aqueles que não obedecerem a Jesus vão parar lá também. Mas a graça de Deus está estendida para você. O amor de Deus está estendido para você. A oportunidade de salvação está estendida para você. O que eu preciso fazer, Vitor? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa viver prestando muita atenção na palavra de Deus e colocando tudo o que aqui é ensinado em prática. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, como se eu estivesse terminando o vídeo, né? Já tem 10 minutos e eu estou no versículo 3. E tem 18 versículos. Mas vamos dar uma resumida aqui.
Versículo 4, está falando dos apóstolos que pregaram a palavra de Deus. Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos a cada um conforme a vontade de Deus. Então, a pregação do evangelho, ela vem... Aí, ó, eu começo a pregar sobre arrependimento, pregação do evangelho, começo a fazer barulho aqui do lado. A pregação do evangelho, ela é carregada de sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, ok? Se você frequenta uma igreja que não tem sinais, não tem prodígios, não tem milagres e não tem dons do Espírito Santo, eu tenho uma notícia para você: o que você frequenta não é uma igreja, é um clube, é um lugar onde você se encontra, é uma reunião de amigos. Agora, uma igreja não é, porque quem prega a palavra de Deus... Está falando aqui dos apóstolos, que Deus testificou com os apóstolos. Aí a minha pergunta é, primeiro, a palavra mudou? Não mudou. Deus mudou? Não mudou. O Espírito Santo parou de operar, fazendo milagres, maravilhas e distribuindo dons? Também não. Não tem um versículo na Bíblia que fala que Deus parou de trabalhar, ou que Deus mudou o seu modus operandi. Então, se o lugar que você frequenta não tem isso, meu amigo, Deus não está testificando com aquela pregação. E eu ouso te dizer que Deus não está ali, tá? Então, acorda para a vida. E outra coisa, não fica só esperando dos outros. Vai buscar dom, vai buscar sinais, tá? Você precisa testificar o poder de Deus na terra. 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavra bonitinha, não. Consiste em poder. Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Tá? 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Se a sua mensagem ou se a sua igreja não carrega poder de Deus, alguma coisa está errada. Ok? Avancemos. Meus irmãos, vou pular para o versículo 14 e 15 aqui, ok? Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela sua morte, pela morte de Jesus, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, naquele instante ele derrota Satanás. Tem gente que fala assim: ai, quando Jesus morreu, o inferno fez festa, o diabo fez festa. Fez nada. Que festa o quê, meu irmão? Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Para de acreditar nessas pregações aí que não tem base bíblica nenhuma. Está aqui falando, ó, para que pela sua morte derrotasse o diabo. Quando Jesus morreu, Satanás foi derrotado. Ele foi de luto, ele não fez festa não. Satanás não faz festa aonde há o poder de Deus. Ok? E versículo 15. E também fez isso para que livrasse a todos que, com medo da morte, estavam sujeitos toda a vida à escravidão. Então, qual é o grande plano do diabo? Pôr em você o medo de morrer. Já viu gente assim que tem medo de morrer? Não anda de avião porque tem medo de morrer, não anda de carro porque tem medo de morrer, não anda de barco porque tem medo de morrer, não vai no hospital com medo de fazer um exame, aí vai que eu morro. Ai, tudo tem medo. Satanás escraviza pessoas através do medo. Por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor de Cristo lança fora todo medo. Por quê? Porque quando não temos medo, não somos escravizados. E Deus não nos chamou para a escravidão, Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz: onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Agora, a grande questão é que Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se já não vivo mais eu, o Vitor morreu, porque estou crucificado com Cristo, a palavra de Deus diz. Como que eu vou ter medo da morte se eu já morri?
Eu já morri para o meu eu já morri para as minhas vontades, eu já morri para a minha carne, eu já morri para as minhas paixões mundanas, eu já não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. Então como eu vou ter medo da morte se eu já me coloquei na cruz com Cristo e falei, não quero mais viver a minha vontade, não quero mais viver o meu querer, eu quero viver aquilo que o céu tem para mim. Aí Deus do céu me olhou e falou, agora tu tá livre, a escravidão não te coloca mais peso, Satanás já não te prende mais, e o medo já não te domina, porque eu te abraço com os meus braços de amor, e lanço fora todo medo. Elebaraçu kenutia. Deus está lançando todo o medo que um dia te escravizou. Ele está arrancando o medo de falir, Ele está arrancando o medo de decepcionar aqueles que te amam, Ele está arrancando o medo de voltar para a velha vida, Ele está arrancando todo o medo do teu coração e te enchendo de amor. E tal, quebrando todas as algemas que um dia te escravizaram, porque Deus te chama para a liberdade. Amém, povo de Deus? Vamos ficando por aqui. No nome de Jesus, esse vídeo já está um pouquinho longo. Esse é o capítulo 2 de Hebreus. E eu te espero aqui amanhã no capítulo 3. Amém? Um beijo no coração, que Deus te abençoe.